Que a vida, em algum momento inesperado, sussurre ao teu coração uma melodia suave, feita de ternura e esperança. Que no meio do silêncio dos dias comuns brotem milagres, disfarçados de pequenos gestos. Que aquilo que um dia você sonhou, mas deixou adormecer no tempo, volte com força e cor, sem aviso, como quem reencontra um velho e inesquecível amor. Que os ventos soprem a teu favor, trazendo paz aos teus passos e luz aos teus caminhos. E que, mesmo sem perceber, você seja envolto em uma alegria serena, dessas que não gritam, mas que preenchem o coração. E que a vida, com a sua delicada sabedoria, te abrace muito com tudo aquilo que um dia te faltou. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, 6 de junho, 6/6, 12 horas e 3 minutos. Em busca da felicidade, está começando. Mais uma vez, no ar, junto ao seu coração, trocando energias saudáveis, energias que vão para lá, que vêm para cá, e a gente vai trocando. Amigos, eu queria conversar com vocês hoje, não sei se vocês sabem, a história da mulher mais idosa do mundo que se tem notícia. É a francesa Jeanne Louise. Ela faleceu no ano de 1997, com 122 anos. Que coisa bonita, né? 122 anos. Aí eu fui ler um pouco sobre a vida dela para entender um pouco da forma como ela conduziu a vida. E aí é interessante porque ela gostava de fazer coisas que faziam bem para a alma dela. Ela praticava esgrima e ela andou de bicicleta, amigos, até os 100 anos. E faleceu com 122 anos, lúcida. Aí eu chego à seguinte conclusão ao falar desse assunto. É fundamental que a gente faça coisas que tenham a ver com o nosso coração, com a nossa alma. Eu sempre digo, a vida não é só trabalhar e pagar boleto. Trabalhar é uma coisa edificante, é uma coisa de relevância. Mas a vida não é só isso. Nós temos que arrumar um tempo para fazer alguma coisa que cale ao nosso coração. Alguma coisa que tenha a ver com a alma da gente. Aí, por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu adoro a minha casa. Eu fico em casa, é uma coisa que eu gosto e faz bem para a minha alma. Legal! Eu também adoro a minha casa. Adoro estar na minha casa, no meu aconchego. Só que a gente tem que estabelecer um meio termo, porque, amigos, existe vida fora da casa da gente. Então tem que ter um meio termo. A gente curte a nossa casa, né? Que tantas pessoas amam estar em casa, mas a gente tem que fazer alguma coisa lá fora para não perder o contato com o mundo.
Nem que for ir no supermercado, mas não adianta fazer aquela compra rápida e voltar. Não é assim. Ir para o supermercado e passar pelas gôndolas, observando a mercadoria, observando as pessoas, dar uma volta na rua, observar crianças, idosos, pessoas sérias, pessoas que estão sorrindo, observar a vida, observar o céu azul ou então o céu nublado. Percebem? A gente tem que fazer alguma coisa que traga alguma coisa boa para o nosso coração. Quem gosta de música, vai ouvir música. Quem gosta de academia, quem gosta de séries, de filmes, a gente tem que fazer coisas que estejam despertando o nosso coração. Nem que for 10 minutos por dia e alguma coisa fora de casa. Porque senão a gente vai perdendo contato com a vida. Como eu disse há pouco, não se esqueçam que existe vida fora da nossa casa. E o depressivo, por exemplo, o que ele quer? Ele quer o canto dele, a cama dele e o quarto dele, porque ele está rompendo com a vida. E tem gente que está começando num processo de depressão, uma das formas de quebrar, quebrar esses elos da depressão é a pessoa começar a interagir. Então nós temos que fazer coisas que nos fazem bem, que fazem bem para a nossa alma, como a francesa Jeanne Louise, que andou de bicicleta até os 100 anos e fazia coisas que ela gostava. A gente tem que fazer. Não vale aquela desculpa, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansado. 10 minutos não é tanto tempo assim para dar uma volta no quarteirão. Vai até a esquina, volta, fala com uma pessoa querida. É tão bom conversar com uma pessoa que toca o nosso coração. A gente todo dia tem que fazer pelo menos uma coisa para a nossa alma e para o nosso coração. E também fora de casa, para a gente não ficar cada vez mais somente no nosso reduto, perdendo a comunicação com o mundo externo. E na verdade tem aquela história da moeda, Porque a vida, amigos, o que é a vida? Como é que ela pode ser simbolizada? Por uma moeda. Ela tem os dois lados, não tem? Digamos que um lado represente os nossos problemas, dificuldades, e o outro lado esteja representando as nossas alegrias. Vai depender de qual lado você foca mais. Se você ficar olhando para o lado das amarguras, esse lado tende a crescer. Porque quando a gente foca alguma coisa, a nossa energia vital, ela vai para aquilo que a gente está focando. Se você ficar focando seus problemas, sem você perceber, você está mandando energia para aquele lado da moeda. E os problemas vão aumentar, porque você vai alimentar o problema com a sua própria energia. Agora, mesmo sendo difícil, se você olhar para o outro lado da moeda, o lado que deu certo na sua vida, o lado que continua dando certo e as coisas que estão favoráveis, você vai começar a expandir aquele lado, porque a sua energia vai para o lado que você foca. Se você foca e agradece as coisas abençoadas da sua vida, aquele lado tende a se expandir. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com uma amiga minha. Então foi assim. Ela descobriu um tumor no seio. E ela ficou desesperada. Então ela começou a olhar aquele lado da moeda, aquele lado das dificuldades da vida. E ela começou a alimentar aquilo. Porque dia e noite ela pensava
na história do tumor, que teria que fazer uma cirurgia, e o medo dela que o seio fosse amputado e que ela acordasse sem o seio, e o medo, né, da mutilação que todo mundo tem, nós somos humanos, e aquilo na cabeça dela estava deixando ela doida, ela não via saída para aquela situação. Muito bem. Aí chegou um dia que ela falou para ela mesma: chegou, eu vou entregar na mão de Deus, eu já fiz tudo que eu podia, fui para vários médicos, ouvi a opinião de todos, fiz o que eu podia, tenho que ir para a cirurgia, então parou por aqui. Eu vou entregar para Deus, porque eu fiz a minha parte, eu vou entregar para Deus e não vou pensar mais no assunto. E ela ficou vários dias, ela conseguiu a proeza de ficar vários dias sem pensar naquele assunto. Então ela deixou de lustrar o lado da moeda que representa os problemas. Muito bem. Chegou o dia da cirurgia, ela teve autocontrole, ela foi serena, sem pensar na situação, confiando em Deus, porque ela havia entregado para Deus aquela situação. Muito bem, a cirurgia foi feita, e qual foi a surpresa dela quando ela acordou e foi informada que o nódulo era tão pequenininho, ele foi retirado sem que precisasse acontecer a amputação. Gente, percebem? A hora que ela tirou a mente daquele problema que estava endoidando ela, as coisas foram se encaminhando, as energias ficaram favoráveis, os médicos fizeram um gol ali na cirurgia, e ela não precisou passar pela amputação. E hoje está ótima, com vida normal. O problema é que nós alimentamos os nossos problemas. A gente fica pensando: e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? E a gente fica ruminando, e enquanto a gente está ruminando, a gente está aumentando o problema com a nossa energia. Eu sei que não é fácil, porque nós somos humanos, mas o ideal é a gente brecar esses pensamentos repetitivos, referentes ao lado difícil da moeda, é brecar e falar: meu pai, a minha parte eu fiz, porque nós temos que fazer o que nos cabe. Meu pai, eu fiz a minha parte, agora eu vou colocar a situação na sua mão, pai, e vou tirar o meu pensamento disso. E ter esse autocontrole, de não ficar lustrando o problema, porque se eu fico lustrando, eu fico aumentando. Coloque na mão de Deus, tire o seu pensamento e aguarde. Se você colocar na mão de Deus para valer, alguma coisa acontece, porque o Pai é o nosso Pai. E voltando um pouquinho para aquele assunto que eu estava falando no começo, de nós alegrarmos o nosso coração todos os dias com alguma coisa, como a francesa fazia. É assim, não adianta rezar o dia inteiro, não adianta fazer ritual o ano inteiro, até porque, falando com toda a humildade, eu tenho uma larga experiência nessa área. Tem gente que vai de centro em centro, fazendo ritual aqui, ritual ali, e vai de ritual em ritual. Não adianta se você não jogar alegria para a sua vida. Percebem? Os rituais não vão conseguir substituir a presença da alegria na sua vida. Então, eu adoro trabalhar, mas eu adoro também
estar em casa e não ter nada para fazer naqueles momentos ou naquele horário, que aí eu vou pensar numa coisa que me dá prazer, eu vou conversar com alguém que eu estou com saudade, eu vou escrever um texto, eu vou ouvir uma música. Eu presto atenção naquilo que vai fazer bem para minha alma naquele momento. Ou então eu pego o carro e vou para a rua. Vou lá para o supermercado e invento alguma coisa para comprar, para poder ver gente, para conversar com alguém, para poder falar bom dia, boa noite, dar um sorriso aqui, dar um sorriso ali. Percebem? Quantas vezes, amigos, que eu vim aqui para Mundial na sexta-feira, super cansado, porque eu trabalhei muito naquela semana, né? Aí eu falo, não, claro, eu vou botar à minha disposição para funcionar. E faço esse programa que tem a ver com a minha alma. Eu saio daqui completamente renovado. Então não adianta só rezar, não adianta só acender vela, fazer o ritual A, o ritual B e o ritual C, se você não alegra o seu coração pelo menos 5 minutos por dia. A alegria é a maior vitamina para o coração humano. Fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, para estarmos acarinhando o nosso coração. Que pena que o tempo é pequeno, né, Sérgio? Que pena, né? Porque o bate-papo é ótimo. 2 dicas para vocês legais agora para concluir esse papo. Tem dificuldade para dormir? Tem sonhos complicados, pesadelos, ou então vira para cá, vira para lá, aqueles sonhos recorrentes com alguma coisa desagradável? Ferve uns 2 galinhos de alecrim. Ferve, depois que ferveu, deixa curtir lá. Depois que curtiu uns minutinhos, você coa e leva para o seu quarto uma xícara com aquele alecrim que vai estar saindo fumaça ainda. Não é para beber, é para colocar aquela xícara com a água e o alecrim, né? E a fumaça saindo ainda, porque você acabou de ferver, coloca no seu criado mudo. Fecha o olho e relaxa. É incrível. Você tem o seu sono qualificado, não tem pesadelos, sonhos que apertam, aqueles sonhos que você acorda angustiado. Entendeu bem, né? Ferveu o alecrim, ferveu, acabou de ferver, deixa curtir. Coa, botou na xícara, leva para o quarto com a fumaça saindo ainda, põe no criado mudo. Você vai ver a qualidade do seu sono como vai mudar. É uma coisa incrível. As energias negativas não chegam perto, porque o problema é que quando o ser humano dorme, que o espírito sai do corpo, o ser humano tem menos defesa. Aí vem os ataques. Com o alecrim, não chegam em você. O seu sono é tranquilo. É um sono reparador, que você acorda bem. E rapidinho, uma outra dica. Sentiu que a casa está pesada? Pega meio copo de água e coloca cravos da Índia lá dentro, no número ímpar. Por exemplo, 3 cravos da Índia, 5, 7, 9, porque o ímpar tem uma energia grande e poderosa no nosso universo. Então pega 3 cravos da Índia, 5, 7, 9, qualquer número que seja ímpar, coloca ali e põe perto da entrada da casa. Põe escondidinho ali no canto e pede que, se tiver alguma coisa negativa, que saia. O alecrim, quando você acorda de manhã, joga na pia e agradece. E pode fazer todas as noites que você quiser. O cravo da Índia deixa mais ou menos uma semana lá. Depois você agradece, descarta e pode fazer outra vez. 2 receitas simples e que trazem uma qualidade de vida maravilhosa. E mais qualidade ainda
mais qualidade será agregada quando você fizer alguma coisa para o seu coração. Naquele dia está chovendo, não tem como sair de casa, bota uma música que mexa com você. E sempre que for possível, vai um pouquinho para a rua, ver o mundo, a vida e as pessoas. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Nós fazemos um trabalho de Umbanda lindo, uma Umbanda que levanta, que liberta, que qualifica a sua vida. Venha conhecer o nosso templo. O nosso site www.tema.org.br. Repito, tema.org.br. Você pode assistir o nosso programa no YouTube, os nossos programas no YouTube, qualquer hora que você quiser, vai no YouTube, tecla lá Albino Duarte. Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte número 1. Estou aqui na Vibe Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Não navega? Anota o telefone do nosso templo e fale com o Inaldo, o meu assistente. É um telefone normal que também funciona como WhatsApp. 11 São Paulo 99757 6313. 99757 6313. E na semana que vem, provavelmente, eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto fundamental, que de repente pode ser um desastre na vida humana, um assunto que se chama culpa. Culpa. A gente vai conversar, porque é um sentimento que sabota a qualidade da vida humana e muitas vezes você não está percebendo e fala assim, não, eu não carrego culpa. Vamos conversar com calma sobre isso, tá bom? Chegou o mês de junho, as festas juninas, as bandeirinhas e o colorido. Que o colorido enfeite a nossa vida, o colorido das festas juninas, mas que você também não se esqueça de enfeitar o seu coração pelo menos 5 minutos por dia, porque esse item é poderoso para qualificar e estender a vida humana. Fiquem na paz. Amanhã estamos lá no nosso templo, à tarde, trabalhando com luz, alegria e energia. Um final de semana iluminado. Sexta-feira estamos de volta, 12 horas em ponto. Um grande abraço a vocês todos. Até breve e até sempre. Um final de semana realmente abençoado pelas mãos dos mestres. Até breve, meu amado Brasil.